Você pode se assentar. Quero estudar com você a palavra de Deus hoje aqui. Tem um desafio extremamente interessante, que é fazer com que você não fique nos próximos minutos preocupado ou ansioso com o jogo do Brasil, nem com o menino Ney, nem com o horário do culto vai acabar. E por isso eu quero fazer alguns compromissos com você antes aqui de começar a mensagem. A gente vai acabar o culto no horário, fique tranquilo, não fique ansioso. Você não precisa ficar preocupado com isso. Alguns vão estar conosco aqui assistindo e outros vão estar com outros compromissos. Até para ter uma ideia, só faz assim, levanta a mão só. Quem está planejando vai ficar aqui com a gente assistindo depois da capela aí já. Beleza? 103, Maíra. Não sei, não estou brincando. Tem bastante gente aí, depois a gente vai lá para a capela. Você que vai estar em outro lugar aí, lembra que você é homem de Deus, carrega presença, mulher de Deus, e vai assistir um jogo e você só profere palavras de bênção, de encorajamento com o juiz, os jogadores adversários, né? Aquele que dá entrada violenta nos nossos jogadores, ser o abençoado do Senhor, né? Então se aproveitem também para escandalizar um pouco esse mundo aí, que o pessoal quer falar coisas que não deve, e você fala as coisas de Jesus, amém? Ó, beleza. Gente, você que está orando as últimas semanas aí, portanto, né? Pelo Brasil e tudo mais, os jogadores, a perna do menino Ney também, né? Mas deixa isso de lado um pouquinho e vamos olhar para a palavra. E eu tenho essa tarefa aqui de tentar tirar a tua atenção do que vai acontecer depois. Basta a cada momento aí, a gente depois vai estar assistindo juntos lá, fica tranquilo. Mas eu queria que você estivesse focado agora, ouvindo aqui a palavra, deixando o Senhor trabalhar no teu coração também nesse momento. Como estamos nessa semana aí, ontem foi Dia dos Namorados, que foi quase ofuscado pela Copa do Mundo. Afinal de contas, ontem eu vi tantas fotos de casais assistindo jogos maravilhosos da Copa do Mundo, né? Imperdíveis, na verdade, né? Então você vê que as mulheres estavam muito felizes aí com seus maridos e com seus namorados ou noivos aí também ontem. Mas eu não sei se é da sua época de adolescente, mas quando eu era adolescente, não era um movimento tipo eu escolhi esperar, mas na época que eu era adolescente era muito comum no meio das igrejas as pessoas começarem a fazer algumas cartinhas para Deus, colocando na cartinha o que gostaria que a pessoa que um dia ela pudesse vir a se casar tivesse de verdade, tá? Não sei se isso já aconteceu, se já viu isso acontecer, ou se você tem a tua carta guardada, lacrada, para que ninguém possa vê-la também. Eu não cheguei a fazer uma carta dessas, eu tinha, na verdade, uma listinha com algumas coisas que eu falava para Deus, que eu gostaria muito nessa pessoa com quem um dia eu viesse me casar, porque eu ainda era solteiro, lá pelos 14, 15 anos de idade, ainda colocando na minha cartinha pela fé. E eu lembro que eu colocava nessa carta, Senhor, que ela possa amar mais o Senhor do que a mim. Ai, crente, né? Você começa as cartas assim, já direto, né? Aí depois, logicamente, Senhor, ela tem que ser bonita, para mim, pelo menos, né? Para os outros não tem problema, para mim tem que ser bonita, porque né, tem que ter essa química também, senão fica difícil o negócio. E aí eu colocava várias atribuições que eu colocava na carta, que topasse as aventuras que eu fazia, que fosse essa cooperadora, mas também me impulsionasse a ser mais parecido com Jesus. Você não vai acreditar, mas uma coisa que eu orava de verdade era que essa pessoa com quem eu viesse a me casar tivesse uma voz linda e cantasse. Olha a coisa maravilhosa. Ora, meu irmão, começa a aumentar essa lista tua em nome de Jesus, né? E que um dia também quisesse formar uma família junto, né? Seja no tempo certo, das maneiras corretas aí também. Mas para você entender um pouquinho, eu trouxe a carta da Evelyn aqui. Brincadeira, a gente não tem carta, desculpa. Queimar, né? Mas é porque eu fui perguntar e eu tinha quase certeza que ela tinha, mas ela não fez, e ela fez vários tópicos também, e os tópicos eram muito parecidos com os que eu tinha feito. Mas vários amigos e amigas minhas daquela época tinham umas cartas enormes para Deus, mas sabe o que é interessante? Na maior parte das cartas as pessoas colocavam assim, loiro, alto, olhos azuis, né? E não sei o quê, e a profissão e tal. E muitas vezes as pessoas colocavam as coisas exteriores, mas não as coisas interiores. E sabem, eu acho tão interessante porque muitas vezes a gente coloca em cartas como essa, ou tópicos, ou em orações que nós fazemos ainda no passado, a gente fala sobre o relacionamento que nós queríamos ter um dia com alguém. Mas a gente se esquece do relacionamento que nós podemos ter com Jesus todos os dias. E sabe, hoje eu quero olhar para a palavra de Deus junto com você através de alguns personagens que viveram uma intimidade diferente com o Senhor Jesus. E passaram dessa barreira simplesmente do relacionamento que elas sempre quiseram ter com alguém, mas viveram um relacionamento que elas queriam ter realmente com Jesus e assim servem de exemplo para nós também. Eu acho interessante quando duas pessoas começam a se conhecer,
e ainda não tem aquela intimidade, então você fica meio que pisando em ovos em algumas coisas, né? E aquele negócio, mas com o tempo a intimidade vai aumentando. E é interessante porque a palavra de Deus nos revela vários personagens que toparam ou que entenderam como poderiam ter mais intimidade com o Senhor, um relacionamento com Ele, mas nos mostra também vários personagens que não conseguiram. Mas sabe, como toda história de amor é interessante porque nem sempre elas acontecem do jeito que a gente vê nos filmes por aí afora. Eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, a Evelyn, na verdade nós nos conhecemos no acampamento, no Palavra da Vida, quando estávamos acampando ainda. Se eu não me engano, eu devia ter perto dos 14 anos de idade, na verdade, ainda. E naquela semana, a gente estava numa idade assim mais de boa e tinha um jantar especial no último dia do acampamento, que você convidava uma menina para ir jantar no chamado jantar do bonitinho, não é? E aí, a gente estava lá, passou a semana toda, fizemos vários amigos, eu fiquei amigo dela, da irmã dela, mais um grupo lá de amigos nossos que fazia tudo junto. E a gente falou assim, gente, se ninguém conseguir ninguém, não convidar ninguém, quando chegar lá o dia, para não ficar sozinho, vamos todo mundo junto aí, cada um vai com um aqui. E só para você ter uma ideia, olha só como o negócio é tão diferente, gente. Ao invés de eu convidar ela ou ir com ela, eu fui com a irmã dela no primeiro jantar, e ela estava do meu lado e a irmã dela na frente. Não tem, na verdade, um segredo da história, como tem que ser, ou assim ou diferente, mas quando Deus tem algo para fazer e realizar, Ele faz as coisas apesar da gente. Olha só, abre a tua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 10, e eu quero olhar com você aqui para a primeira história, o primeiro personagem aqui. Quero olhar com você para Maria de Betânia e para Marta, entendemos um pouquinho como que nós podemos ter essa mesma proximidade ou intimidade com o Senhor, para que possamos um dia ter o relacionamento que sempre quisemos acontecendo realmente, das cartas que escrevemos ou esperávamos ter um dia de um relacionamento também com Jesus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor e ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos liberdade, Pai, para falar aos nossos corações, a nossa razão, as nossas emoções, Pai. Falar ao nosso espírito hoje nesse lugar. Nós queremos mais do Senhor, Pai. Não queremos viver um relacionamento contigo simplesmente de uma ilusão daquilo que escrevíamos no passado, ou um dia queríamos ter de verdade, mas queremos ter um relacionamento cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo, cada vez mais intenso com o Senhor realmente. Eu quero te pedir, Pai, nos ajuda hoje a entender na Tua palavra como podemos estarmos ainda mais próximos do Senhor, vivendo aquilo que o Senhor tem para realizar através de cada um de nós. Pai, por favor, Senhor, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Primeira lição que eu quero ver com você, para que possamos ter um relacionamento mais próximo do Senhor, é que precisamos entender que intimidade sempre precede a nossa missão. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos, realizamos, tem a ver com permanecer na presença dEle. Porque muitas vezes estamos tão atarefados, tão ocupados, queremos realizar a obra do Senhor sem o Senhor. E eu queria que você olhasse para esse texto sobre essa ótica. Esse texto aqui sobre Maria e Marta, ele é muito conhecido. E eu acho interessante porque Maria de Betânia, ela aparece, na verdade, 3 vezes nos evangelhos. Mas é interessante porque as 3 vezes que ela aparece, ela está aos pés de Jesus. Então não era simplesmente nesse texto que nós lemos aqui agora, Lucas 10, 39, em que ela se coloca aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra na sua casa, ou em João 11, 32, que ela se lança aos pés de Jesus e divide a sua tristeza, ou quando derrama sobre o Senhor um grande perfume, e aí ela derrama sobre isso colocando a sua própria adoração, João capítulo 12. Mas sabem, aqui Marta e Maria recebem Jesus na sua casa, o que já era algo simplesmente diferente de ser acontecido, e era uma grande honra receber o Senhor na sua casa. Enquanto Marta começa a arrumar a casa, preparar as coisas, para que as pessoas pudessem se sentir bem naquela casa, e até mesmo o próprio Cristo pudesse se sentir muito bem recebido naquele lugar,
Maria escolhe algo diferente, escolhe ficar aos pés do Senhor, desfrutando da sua presença. Mas sabe, eu acho interessante porque muitas vezes quando nós olhamos para esse texto, nós achamos que a correta aqui é Maria e a Marta estava errada. Mas na verdade, o que Jesus trabalha com relação ao texto não é nenhuma e nem a outra. O que Jesus coloca com relação ao relacionamento de intimidade com Ele é o equilíbrio entre as duas coisas. E sabe, é interessante na verdade, porque quando a gente está fazendo muitas coisas para o Senhor, mas a gente não está desfrutando da presença, não aprendeu a desfrutar dessa maneira ainda, a gente tem a tendência a falar mais do que deve, a ser fofoqueiro. É o que Marta estava fazendo aqui, falou: Senhor, como é que é minha irmã? Fala para ela vir me ajudar aqui, Senhor. Porque o coração está no lugar errado, o coração está sobre fazer e não sobre permanecer. Ou Marta vendo as coisas acontecendo, mas desfrutando daquele momento. Mas sabe, o que é interessante quando olhamos por essa maneira, com relação às nossas vidas, será que a gente tem buscado o Senhor com esse mesmo equilíbrio? Eu quero permanecer na presença, eu quero ver coisas novas na intimidade com o Senhor, mas para que isso possa me impulsionar para o serviço, para a missão, para aquilo que o Senhor quer realizar através da minha vida. Porque se eu ficar apenas na presença, mas não realizar nada daquilo que o Senhor tem me colocado, eu não estou completo. Mas se eu ficar apenas fazendo milhares de coisas para o Senhor, logo, logo eu vou virar um ativista religioso e não vou mais depender da força do Espírito, mas dependo, na verdade, da minha própria vontade, ou da minha força, ou da minha própria experiência. Talvez o que falta para nós hoje, para sermos mais próximos do Senhor, é entender que a missão, ela só é sustentada com intimidade, com permanência na presença do Senhor. Não é uma coisa ou outra coisa. Parece aquele missionário que depois de um tempo já no campo missionário, ele não gosta, na verdade, de fazer a conversa ou o tempo de manutenção com os seus mantenedores, porque o coração dele está envolvido na missão, ele quer pregar, ele quer cuidar das pessoas, ele quer visitar as casas, mas ele esquece de uma parte importante do ministério e muitas vezes negligencia. E ele negligencia não só os relatórios, mas a conversa e a presença dele, que também é importante, com os seus mantenedores. E muitos missionários erram e caem exatamente nessa parte, porque não é um lado ou o outro lado. Muitas vezes o nosso coração é muito mais levado para um desses lados. Mas o segredo de um relacionamento constante e profundo com o Senhor é o equilíbrio entre as duas coisas. Quando eu vou para a presença, na presença do Senhor, me impulsiona, me inspira, mas me leva também à missão, a anunciar o Evangelho, transformando assim a vida de pessoas. Sabe, um relacionamento em que você faz tudo, mas não consegue desfrutar da presença da pessoa que está do seu lado, vai ser muito difícil de dar certo. E um relacionamento, o mais importante, não é sobre o que eu posso fazer, presentear, mas sobre permanecer, estar perto, estar junto, presentes, tarefas. Muitos outros podem fazer, mas existe algo que ninguém pode substituir no teu relacionamento com alguém, é você. E sabe, eu acho interessante porque na geração passada, as crianças ganhavam poucos presentes. Os pais seguravam mais. E não digo que eles estavam mais certos ou mais errados, estou só apontando uma situação. Mas hoje, na nossa geração, os nossos filhos, para aqueles que já têm e veem as crianças por aí afora, eu acredito que as minhas filhas, com a idade ainda muito pequena, têm muito mais brinquedos que eu tive minha vida inteira. Talvez aquilo que nós vivemos de escassez e de não poder, agora não queremos mais que os nossos filhos vivam exatamente da mesma maneira. Mas a grande questão é que, às vezes, em algumas casas, o que está sendo trocado é a presença do pai pelos presentes, ou da mãe. E os filhos estão cada vez mais com tantas outras coisas e terceiros e outras pessoas, mas o que eles mais queriam não são os presentes, é a presença do pai e da mãe, que é insubstituível. Talvez, mesmo sendo da geração passada, é um pouco do que você viveu. Eu acho interessante porque nessa geração os novos pais são muito mais presentes do que a geração anterior, o que é maravilhoso, principalmente nas idades pequenas. O problema é que à medida que as idades vão aumentando das crianças, às vezes, nós estamos tão envolvidos nos compromissos, responsabilidades e tarefas do nosso dia a dia, da casa, da missão, daquilo que o Senhor tem para nós, do trabalho, que vamos negligenciando os filhos, a próxima geração. E às vezes a gente está mais preocupado em levantar recursos, pagar a escola mais cara, dar os melhores presentes, ou conseguir aquilo que nós esperávamos por tanto tempo. Para aqueles que são solteiros, talvez, não, eu só vou esperar para casar porque eu preciso primeiro comprar um apartamento, primeiro eu preciso ter um pé de meia, primeiro eu preciso ter 1 milhão investido.
Irmão, você não vai casar nunca. Esses dias eu conheci um cara, olha só a loucura, gente. Ele estava comemorando 26 anos de noivado. Eu não sei se eu ficava mais bravo com ele ou com ela, que estava aceitando um negócio desse. Meu irmão, não tem como. Não dá, gente. Parece piada, mas é verdade. Que negócio mais complicado. Agora, sabe, outro dia, mês passado, foi aniversário da minha filha mais velha, ela fez 6 anos. E além de alguns presentes, brinquedos que ela tinha pedido, já fazia um mês que ela estava pedindo pela festinha de aniversário dela, ela falou assim: papai, mas no dia do meu aniversário, que não vai ser o dia da festa, eu quero pedir mais uma coisa. Eu falei: o que, filha? Eu quero que você e a mamãe fiquem o dia inteiro comigo. A nossa presença não pode ser substituída por presentes, escolas caras ou qualquer outra coisa. E talvez você está substituindo a tua presença com o Senhor por tantas outras coisas. Sabe por quê? A missão, ela é mensurável. Servir ao Senhor é maravilhoso. Realizar a obra é espetacular. Nos traz uma alegria maravilhosa. Agora, estar na presença, com o quarto fechado no secreto, muitas vezes é abstrato. Nos preenche, nos enche, não tenho dúvida disso, claro, com certeza. Mas às vezes, para alguns de nós, é muito mais gostoso fazer a obra do que permanecer com o Senhor da obra. Mas o que nós precisamos lembrar é que buscar um equilíbrio entre as duas coisas, para não servir a Deus vazios. Ou para que um dia, quando nos encontrarmos com o Senhor, Ele não olhar para nós e falar assim: olha, Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu fiz isso, eu era servo lá na igreja, eu era voluntário, eu ajudava nas crianças, na câmara, no louvor, e eu cheguei até a palavra na célula. E o Senhor talvez olhar para nós e falar assim: mas você nunca passou tempo na minha presença, eu não te conheço. Agora eu acho interessante porque, além da nossa salvação, existe outra coisa que não pode ser tirada de nós. Versículo 42, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A intimidade que conquistamos com o Senhor não pode ser tirada de nós. É um nível que nós subimos, crescemos, desenvolvemos na nossa caminhada com Ele. Eu acho interessante, Lucas capítulo 1, versículo 19, quando o anjo aparece ao pai de João, Zacarias, o profeta, e ele vai falar: eu venho da presença, e da presença eu trago uma palavra, uma missão para você. O que o anjo está ensinando é que a missão vem da presença e não o contrário. Volta para a presença, volta para buscar mais intimidade. Se você está buscando direções do Senhor para a tua vida, para escolher decisões, chamado, ministério, trabalho, relacionamento, volta para a presença. Na presença o teu coração vai ser aquietado. Na presença o teu coração vai voltar a ser alinhado com o coração do Senhor. E não vai ser mais levado pelo teu próprio coração, mas pelo teu espírito. Porque quantas vezes nós tomamos decisões erradas e acabamos nos perdendo em tantas coisas por aí na nossa vida, e não apenas nas questões do coração. Algumas vezes nós confundimos tarefas e responsabilidades com vocação. E vocação não é trabalho. É o chamado de Deus para a nossa vida. Eu acho interessante na história de Marta e de Maria, porque em João capítulo 12, versículos 1 e 2, vai falar que as duas irmãs, junto com o seu irmão, preparam um jantar para os discípulos e para Jesus. Dessa vez, elas buscaram o equilíbrio, aprenderam a lição, prepararam tudo antes, e quando eles chegaram, desfrutaram da presença de Jesus. Elas entenderam a lição. O que tem que ser ajustado na nossa vida para que possamos lembrar que a intimidade com o Senhor precede a nossa missão, precede as nossas decisões, precede as nossas vontades, precede o nosso futuro. Volta para a presença, e da presença o Senhor vai nos enviar, vai nos dar a direção, vai nos dar a resposta, vai abrir as portas, e você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo na tua vida. Segunda lição: intimidade tem um preço. Vai um pouquinho mais para frente na tua Bíblia aí, Lucas capítulo 19. Quero olhar com você a história de Zaqueu. Outro personagem que nos ensina um pouco mais como podemos ser ainda mais próximos e termos mais intimidade com Jesus, nesse relacionamento que nós muitas vezes já almejamos com o Senhor, mas ainda não conquistamos. Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura,
não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Arão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia sido perdido. A segunda lição: intimidade tem um preço. Eu acho interessante porque aqui nessa história o Zaqueu, um homem de uma pequena estatura, se antecipa porque ele queria ver a Jesus, e ele deixa um pouco a sua posição, o seu cargo, sobe numa árvore para que pudesse ter um pouquinho mais de destaque, poder enxergar enquanto Jesus passava e a multidão estava ali aglomerada ao redor de Jesus. Mas Jesus não vê simplesmente um homem em cima de uma árvore, Jesus vê um coração que queria buscar a sua presença. E sabem, eu acho tão interessante nesse texto, porque no reino de Deus os menores se tornam os maiores, e isso nos lembra que aqueles de pequena estatura, que somos todos nós, um dia precisaremos também, já tivemos na verdade um encontro com Jesus, e isso nos torna cada vez maiores. Aquele que era o pequeno, que não seria lembrado, é aquele que foi lembrado, visto pelo Senhor. Não deixe o inimigo colocar mentiras na sua mente, achando que você, por causa da tua estatura, talvez da tua posição, ou de palavras que foram colocadas sobre você, não pode alcançar coisas maiores com Deus. Você pode, a intimidade não está distante daqueles que buscam ao Senhor, assim como foi no caso de Zaqueu. Zaqueu vai para cá, Jesus vai para casa de Zaqueu, e aqui Zaqueu ele vai cumprir a lei mosaica. É interessante no livro de Êxodo, capítulo 22, que vai dizer: se você tiver roubado algo de alguém, você deve devolver o dobrado, 2 vezes aquilo que foi tirado. Ou se você não pudesse mais restituir o bem que foi tirado daquela pessoa, você deveria devolver 4 vezes mais aquilo. Mas sabe, esse texto também é muito conhecido, não só pelas escrituras, mas pelas músicas e canções colocadas e cantadas, portanto, sobre a história de Zaqueu. Mas é interessante porque o preço da intimidade que Zaqueu pagou não era subir numa árvore, não era talvez simplesmente passar por alguma vergonha ou constrangimento social. O preço que Zaqueu pagou pela intimidade com o Senhor, na verdade, foi uma mudança completa de vida. Um homem rico, que não queria abrir mão das suas riquezas, que confessa publicamente que talvez havia extorquido dinheiro de pessoas, roubado algumas pessoas, pesado a mão sobre outros e os pobres. Ele coloca que agora ele não estava preocupado mais com as riquezas, iria devolver tudo aquilo em dobrado, até em 4 vezes mais, para as pessoas às quais ele havia tirado algum tipo de dinheiro. E sabe, muitas vezes é o que nós precisamos fazer. Será que no nosso relacionamento com Jesus, nós mudamos de vida dessa maneira? Por exemplo, eu conheço muita gente casada que quer ter a vida de solteiro. Cadê o compromisso? Cadê a aliança? De que adianta mais e mais anos aí de noivado sem resolver? Meu irmão, tem que ter compromisso, tem que ter exclusividade. Com o Senhor é exatamente a mesma coisa. Mas muitas vezes trocamos o nosso relacionamento com Jesus por tantas outras coisas que não a sua presença. Eu acho interessante porque essa história de Zaqueu me lembra muito a nossa relação com a nossa seleção brasileira de futebol. Já vivemos coisas maravilhosas e daqui a pouco a gente se alegra, desanima, se ilude. Eu nunca mais vou ver a seleção. Daqui a pouco vem as eliminatórias, vem treinador caro novo, a gente começa a empolgar de volta. Você falou que nunca mais ia fazer álbum da Copa e voltou a fazer álbum da Copa até, meu irmão. É ou não é verdade? E quando você menos percebe, você já está chegando a Copa do Mundo e você já está animado de volta e está voltando a vestir a camiseta do Brasil. E sabe, é muito parecido com os relacionamentos. Todos nós já vivemos em algum momento uma desilusão amorosa. E você começa assim: não, agora eu vou ser mais inteligente, eu não vou entregar meu coração tão rápido assim. E você começa a tentar levantar algumas paredes, alguns muros, uma defesa. Mas quando você menos percebe, você já está apaixonado de volta e já entregou teu coração de volta muito mais rápido do que você queria realmente.
Mas sabe, isso é interessante porque é exatamente isso aqui que o texto está dizendo. Com o Senhor, ou é completo ou não é nada. Não tem um meio termo. E eu preciso entender, assim como Zaqueu entendeu aqui nesse texto, que não era subir na árvore, mas era ter o seu coração completamente transformado por Jesus. E isso faz com que a nossa intimidade com Ele seja maior. Porque enquanto eu falo que eu sou de Jesus, que eu sou da igreja, que eu sou cristão, mas eu continuo preocupado com o horóscopo, eu continuo preocupado com outras práticas que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus fala, cara, não tem nada a ver. Sabe qual é o problema? Você está dizendo que você está com Jesus, mas você não está. Na verdade é muito parecido com o povo de Israel naquela época no Antigo Testamento, que quando o Senhor não respondia em 1, 2 ou 3 dias, com relação a uma cultura agro-pastoril, eles recorriam a Baal, que era o Deus da fertilidade, da chuva, e aí eles trocavam a presença, o relacionamento de Deus com Deus por outros deuses. Quais são os deuses da nossa época que estamos trocando o relacionamento com o Senhor? Porque é exatamente o que nós fazemos. Mas se eu quero ter mais intimidade com Ele, eu sou exclusivo dEle, separado. Existe um preço. O preço é um compromisso. Fala, Deus, meus irmãos vão colocar anel do dedo em nome de Jesus. Ninguém vai comemorar mais noivado em nome de Jesus. Anos, né? O primeiro momento de noivado, tudo bem, não tem problema, né? Meu irmão, se você vir falar para mim que você está com não sei quantos 5, meu Deus do céu, não sei nem como. Aguarde, mas tudo bem. Vamos lá. Sabem, o preço com Jesus não foi subir na árvore, mas essa mudança de vida completamente. Eu acho interessante, porque quando a gente olha para a gente começa a ver umas histórias diferentes. Eu lembro que uma vez eu levei uma namorada para conhecer o meu pai. Tinha acabado de começar a namorar. Graças ao Senhor, naquele dia, os meus irmãos não estavam em casa, senão o constrangimento seria muito maior. E você que tem irmãos, você sabe do que eu estou falando. Mas eu lembro que era um café da manhã, e estava só eu e meu pai em casa, e ela chegou, e aí a conversa estava indo muito bem. Eu não sei como, por um milagre, acredito eu, meu pai estava inclusive se comportando com ela. Até que de repente eu falei assim, pai, eu vou no banheiro rapidamente, a conversa está boa, está tranquilo aqui. E quando eu volto do banheiro, não foi mais de 1 minuto, meu irmão. Quando eu volto do banheiro, eu vejo ela com uma cara congelada, quase chorando na frente do meu pai. Eu falei assim, pai, o que é que você falou para ela, pai? Eu falei assim, não falei nada, eu só perguntei para ela quais são os interesses dela com você. Pergunta básica para você, conheceu a pessoa agora. Ela só perguntou assim, quais são os teus interesses com o meu filho? Mas sabe, eu fico imaginando se Deus fizesse a mesma pergunta para nós. Quais são os teus interesses com o meu filho? O que você quer com ele? Você quer um relacionamento de verdade? Você quer um compromisso realmente, que vai ser duradouro para a vida toda? Ou você quer simplesmente um teste, alguma coisa que você não sabe nem explicar agora? Meu irmão, é exatamente isso que o texto está dizendo. Qual que é o compromisso que você tem com Jesus de verdade? Tanto no dia bom quanto no dia mau, é sobre isso que a palavra está sendo revelada. Agora, eu acho interessante porque quando vemos a história de Zaqueu, alguém que mudou drasticamente, pagou o preço, temos também o relato de pessoas que não pagaram o mesmo preço ou não resolveram mudar de vida e entregar o seu coração completamente ao Senhor. Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62, não precisa abrir, vai trazer para nós o relato de 3 personagens que foram convidados por Jesus ou se convidaram para ser discípulos de Jesus. Primeiro foi um escriba, que ao descobrir o preço de seguir a Jesus, era negar a si mesmo. Ele não queria abrir mão da sua posição, do seu cargo e de um lar confortável. O segundo havia sido chamado por Jesus, mas não aceitou, porque precisava sepultar o seu pai. Essa era a desculpa, mas seu pai não havia nem morrido. Porque ele estava dizendo assim, quando meu pai morrer, anos depois, aí eu abro mão de tudo e vou lá seguir o Senhor realmente. Ou então, o terceiro caso aqui do texto, de um homem que estava mais preocupado em olhar para trás do que para frente, e aí Jesus já havia percebido que o coração dele não estava completamente entregue para ele. O que Jesus vai falar? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não pode ser meu discípulo. Mas além desse, tem uma história muito conhecida, que é a história do jovem rico. O Senhor não estava olhando a riqueza dele, o Senhor estava olhando o coração dele. Será que o coração desse jovem é todo meu? Ele pode ser? Não. Porque ele estava mais envolto nas riquezas. Quando Jesus pede para que ele doasse, vendesse tudo que ele tinha, doasse os bens aos pobres, Jesus não é contra a riqueza dessa maneira, Jesus é contra a riqueza que é dona do nosso coração. Nada pode estar à frente de Jesus. O nosso coração tem que ser todo dele. E quando o Senhor pede para que possamos entregar algumas coisas nas mãos dele, é porque ele sabe que o nosso coração está mais tendencioso para essas coisas. Seja para as riquezas, profissões, relacionamentos e tantas outras coisas que muitas vezes tomam o lugar de Jesus na nossa vida.
Mas e quanto a você? Qual foi o preço que você já pagou para viver coisas novas caminhando com o Senhor? Qual foi o preço de uma mudança radical de vida para viver coisas que talvez a tua família não entende, pessoas que moram, talvez seus vizinhos não compreendem o que você realmente faz? Eu quero convidar você hoje para subir na árvore, mas só vai subir na árvore se mudar de vida completamente e entregar o teu coração completamente a Jesus. O que está faltando entregar que você não entregou ainda? Você canta conosco aqui na igreja, ora e pede para ver coisas novas com o Senhor, mas se o teu coração não for totalmente dele, isso não vai acontecer. Último lugar, para o pastor não se empolgar demais. Intimidade demanda investimento. João capítulo 13, versículo 23, você pode abrir junto comigo. João 13, 23 a 25, diz assim a palavra: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Outro dia eu conheci um casal aqui da igreja que estava se batizando. Ele tinha 86 anos de idade, ela 85. A neta deles tinha evangelizado os avós. E aí eu fui conversar um dia com esse casal, e aí eles me contaram a história deles. Falaram assim: pastor, eu tinha 11 anos, ela tinha 10. Naquela época as coisas eram muito diferentes. Nossos pais eram contra o nosso relacionamento. Eles subiram num cavalo, fugiram e construíram uma vida do nada longe das famílias. Não eram cristãos nem nada. E aí a vida foi passando. E eles tinham recém comemorado 75 anos de casados. E eu voltei para essa senhora e perguntei assim: olha, mas se você pudesse pedir mais uma coisa para Deus, o que você pediria depois de tanto tempo casada com o mesmo homem? Eu falei assim: pastor, se eu pudesse pedir mais uma coisa para Deus, eu pedia mais tempo. Porque o tempo que eu passei com ele não foi suficiente ainda para conhecer ele por completo. E sabe, infelizmente nos relacionamentos de hoje, os relacionamentos são cada vez mais descartáveis, líquidos, voláteis. E nós deixamos de lado isso que é algo tão profundo com relação à intimidade do investimento, do compromisso. O último personagem que eu quero ver com você aqui é João, esse discípulo, o discípulo amado. O único lugar em que aparece que ele era o discípulo amado é exatamente no livro que ele escreve. Um pouco suspeito, rapaz, se achando. Mas esse texto que nós lemos aqui nos mostra que a relação que ele tinha com o mestre realmente era diferente dos outros discípulos ou da multidão. Multidões seguiam a Jesus, 12 foram escolhidos por ele e passaram 3 anos no ministério de Jesus aprendendo com o mestre. Desses 12, 3 viveram coisas únicas: Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas desses 3, João não só se autodescrevia como discípulo amado, mas ele vivia coisas diferentes com o Senhor. Eu acho interessante porque o texto vai dizer que eles estavam ali na última ceia, e João era o único, não só que estava ao lado, porque tinha uma outra pessoa do outro lado de Jesus, mas é o único que reclinava a cabeça sobre Jesus, ao ponto de Pedro, um dos outros, os 3, falar assim: João, pergunta aí para Jesus quem é o traidor. O que ele estava dizendo? Você que tem mais intimidade do que eu. Eu não sei se eu perguntar, Jesus vai responder para mim. Mas se você perguntar, ele vai responder, porque você está mais perto dele. Não só de proximidade, mas de investimento. Às vezes, quando olhamos para um texto desse e vê João se autodescrevendo dessa maneira, a gente começa a pensar: mas então, pastor, então Deus tem filhos favoritos. Não. Ainda mais se você perguntar para um pai com 3 filhas. Quando eu não era pai, eu achava que os pais têm filhos favoritos. Depois que me tornei pai, eu descobri que os pais não têm filhos favoritos, mas têm filhos que buscam mais a presença do pai. E por isso vivem coisas maiores e melhores do que os outros. A presença estava disponível para os 12, para a multidão. Os 3 procuraram de jeito diferente, viveram coisas distintas, mas um era mais intencional em buscar essa intimidade. Tinha mais tempo de qualidade, tinha ainda mais compromisso do que os demais.
Eu acho interessante porque outros textos vão falar sobre isso, como por exemplo, João permanece aos pés da cruz quando os outros vão embora, em João 19. João corre ao túmulo após a notícia da ressurreição e é o primeiro a se dispor, em João capítulo 20. E em João capítulo 21, depois de Jesus ter ressuscitado, quando ele vai encontrar os seus discípulos voltando a pescar, João é o primeiro a reconhecer o mestre. Sabe por quê? Ele tinha mais intimidade. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando assim: porque os pastores e missionários têm mais intimidade. Não tem a ver com a posição. Eu conheço muita gente que não é pastor e nem missionário que tem mais intimidade com Deus do que eu. Mas a intimidade nunca vai ser tirada da gente. Onde que nós temos que buscar ainda mais o Senhor na nossa vida? E sabe, proximidade não significa intimidade. Eu não sei se você já assistiu, e se você não assistiu, já vou dar spoiler, porque já devia ter assistido, na verdade. Mas eu demorei muito tempo para deixar minhas filhas assistirem um filme, um desenho, na verdade, chamado Up Altas Aventuras. Já viu? Começa triste o negócio, né? Meu Deus do céu, esse negócio aqui é para criança. Eu lembro que eu estava já meio preocupado como é que as crianças vão reagir, porque vai contar a história de um casal que conhece muito novo ainda e envelhece juntos, o senhor Frederiksen e a Ellie. Mas o sonho deles era poder viajar, conhecer as montanhas no Peru e ir para mais lugares. E eles tinham um pote que eles guardavam, que era o pote das aventuras. E guardavam o dinheirinho, mas daqui a pouco alguém ficava doente, e aí tinha que fazer uma reforma e quebrava o pote do dinheiro. E a grande verdade é que a vida passou, eles envelheceram, mas eles não conseguiram o recurso necessário para fazer as viagens que eles tantos queriam fazer de verdade. E aí a esposa vem a falecer já pela idade, ele fica sozinho e ele fica desesperado, porque na verdade, como é que ele não viveu o sonho que a esposa tinha tão grande, um dia poder conhecer aquele outro país e as montanhas do Peru? E aí ele coloca uns balões na sua casa e tem toda a parte da animação que vai levantar a casa toda e vai lá para sendo levado pelo vento, né, aquela coisa toda. Mas sabe, eu acho interessante é o final da história. No final, ele chegando naquele lugar, conhecendo tudo que ele queria realmente, ele entra na sua casa, senta numa poltrona e ele pega um álbum da família que era o livro das aventuras. E ele vai abrindo o livro e vai vendo tudo que eles tinham vivido ali juntos. E aí, quando ele ia fechar, quase na metade, ele vai fechando e aparece mais algumas páginas. E aí começa escrito assim: Novas Aventuras. E aparece eles casando, aparece eles crescendo juntos um com o outro, comprando a casa, fazendo as coisas que eles fizeram a vida inteira. E na última página tinha um recadinho dela para ele, dizendo assim: nós vivemos grandes aventuras, daqui para frente, viva as suas aventuras. Ele tinha proximidade, mas ele não conhecia completamente o coração da sua esposa. O que traria felicidade para ela não era ter o dinheiro necessário para conhecer um outro país ou viajar. Era poder desfrutar a presença do marido junto com ela. Eu sou casado há 14 anos. Eu amo a minha esposa, as nossas filhas. Mas o que alegra mais o meu coração não é o que eu posso comprar ou aquilo que eu posso fazer por ela, por mais que atos de serviço seja algo muito forte para mim de realizar na minha casa, junto com a minha família. O que alegra mais meu coração é passar tempo com ela. Quando a gente viaja junto, as crianças dormem, a gente pode ter umas conversas tão gostosas. E sabe, o silêncio ele é ensurdecedor quando você não tem intimidade com uma pessoa. Sabe aquele relacionamento, o assunto não acaba. Não fica chato ficar do lado. Toda hora tem uma conversa nova. Mas já se conhece há mais de 20 anos. Ela já me conhece mais do que os meus pais me conheceram. Mas ainda assim tem mais conversas, mais tempo junto. Eu espero que um dia eu possa realizar talvez aí os 75 anos de casado com uma história daquele casal do começo. Nossa oração lá em casa é que quando a gente ficar bem velhinho, o Senhor nos leve juntos. Mas sabe, eu vim hoje dizer para você que você pode ver coisas novas na presença do Senhor. E antes de começar essa mensagem, o Senhor me pediu para tirar os sapatos. E eu vim pregar de meia. Porque é uma maneira que o nosso pastor, quando fazia os cultos na capela, pregava várias vezes.
para representar esse lugar que é um lugar santo. Mas eu queria fazer algo diferente com você hoje aqui. Eu queria que quando nós buscamos mais a presença e somos cheios da presença, nós carregamos a presença de Deus por onde nós passamos. E onde nós colocamos a planta dos nossos pés, aquele lugar, ele é tocado pelos céus. E hoje eu queria fazer uma oração com você e um compromisso contigo aqui nesse lugar. Chega de viver simplesmente no mundo dos sonhos ou das ideias ou das desilusões do relacionamento que nós queríamos um dia ter com Jesus. Mas eu quero desafiar você a finalmente alcançar esse relacionamento com o Senhor. Mas para isso, eu queria pedir para você tirar os seus sapatos. Só para você lembrar que por onde você for e onde você pisar, você vai carregar a presença. E você vai viver a presença de Deus por onde você for. E se você quer fazer compromisso comigo hoje aqui, só tira os sapatos e fica de pé. Pode deixar o sapato no chão. Não precisa levantar igual descende lá, é outra coisa. Aqui é outro compromisso. Eu quero que você lembre, tem coisas que nós ouvimos em pregações, histórias maravilhosas do poder de Deus, nós nos esquecemos. Mas tem coisas que nós fazemos em cultos como esse, que não sai da nossa memória. Porque quando você estiver em casa, andando descalço ou de meias, talvez na sua casa, você vai lembrar. Talvez quando você entrar na casa de algum amigo e você deixar o sapato na porta da casa, você vai lembrar que você vai entrar lá no poder do Espírito, cheio da presença do Senhor. Por onde nós vamos, carregamos essa presença maravilhosa. Eu não quero mais simplesmente caminhar com um Deus que eu ouvi falar, mas que os olhos veem de verdade, que fazem um compromisso na presença dEle. E por onde nós formos, nós vamos carregar essa presença em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque a Tua palavra, Deus, é tão poderosa, Deus. Nós não queremos ser como a multidão, ou até mesmo com os discípulos, que já é algo maravilhoso, nem mesmo com relação aos 3 mais próximos, Pai, mas queremos ser mais parecidos com o João, que tinha tanta intimidade, que tinha a liberdade de reclinar a sua cabeça no seu colo, que tinha essa proximidade com o Senhor e viveu coisas tremendas contigo. Nós queremos ser parecidos com o Zaqueu, Pai, que não se envergonha de subir numa árvore apesar da sua estatura, mas transforma a sua vida completamente, porque o nosso coração vai ser totalmente teu, Pai. Mas nós queremos também ser como Maria, como Marta, equilibradas, que não tem a ver com aquilo que nós fazemos ou apenas permanecemos, mas a junção das duas coisas. Queremos que as direções, a missão venham da presença, possamos ser cheios do Teu Espírito e por onde andamos, carregamos a Tua presença. Aqui onde nós estamos, nessa igreja, essa é uma casa de oração, cremos num lugar santo do Senhor e por isso hoje, Deus, fazemos um compromisso contigo, tiramos os nossos sapatos, não apenas para entrarmos na igreja, na Tua presença, mas, Pai, para que por onde nós formos, possamos carregar a Tua presença e possamos nos lembrar, Pai, todas as vezes que nós tirarmos os nossos sapatos, que a Sua presença vale mais, que a Sua presença vai encher lugares, que a Sua presença vai transformar a vida de pessoas. Não é o nosso intelecto, as nossas palavras, mas é a Tua presença e no poder do Teu Espírito, da Tua presença, pessoas serão alcançadas, transformadas, regeneradas. Nós vamos ver grandes coisas do Senhor acontecendo. Eu quero pedir, Senhor, nos enche hoje com mais e mais da Tua presença, para que não vivamos simplesmente o relacionamento que já vivemos, ouvimos de pastores, de outras pessoas que admiramos, mas, Pai, que possamos ter relacionamentos com o Senhor admiráveis, que as pessoas possam se inspirar em nós para buscar ao Senhor da maneira que nós seguimos de verdade. Nos visita hoje aqui e nos enche com mais e mais e mais da Tua presença. Essa é a nossa oração, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito sejam hoje e sempre com cada um de nós e com a Tua igreja. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero te convidar, se você for assistir o jogo com a gente, a estar lá conosco na capela. Se você não for, que Deus te abençoe onde você for e se carregue a presença dEle por onde você for. Que Deus te abençoe, seja cheio da presença em nome de Jesus.